é disperso pelo mundo todo, já cumprindo a profecia depois da última cruzada, onde Jerusalém é destruída pela 40ª vez, espalha-se no mundo inteiro, e só em 1948 Israel retorna para a sua terra, depois do massacre do Holocausto. A ONU, então, é criada em 1948, e a primeira atitude da ONU é pegar esse povo e colocar e dar uma terra para eles, porque tinha um pouco na Polônia, um pouco nos Estados Unidos, um pouco em tudo que é país. Inclusive estudou-se a possibilidade de dar uma ilha, aqui mesmo na América do Sul, para esse povo. Mas eles não aceitaram, ou é Israel, segundo a palavra, ou não é lugar nenhum. E então esse povo volta. Agora você imagina eu colocar um povo inteiro, humilde como eles são, dentro de Pato Branco. Vamos supor que Pato Branco é grande o suficiente. Só tem um probleminha: Pato Branco já está ocupada. Nada mais, nada menos, pelos piores inimigos. É pegar toda a torcida do Corinthians e colocar dentro do Parque Antártica, que já está lotada de palmeirenses. E aí nós não queremos ver notícias. Ou vice-versa, né, Vini? Não só pelos palmeirenses. Lá no Beira-Rio também eu acho que a coisa ia ser feia. Querido, não é brincadeira o que fizeram com Israel e com os árabes. E então nós vamos se ligar na nossa televisão e vamos ver aquilo lá ainda por muito tempo. Porque imagina, o teu vizinho do lado esquerdo é o teu pior inimigo há mais de 4.000 anos. E a criança aprende. Eu já contei para vocês que um dia eu saí do hotel em Jerusalém e fui numa mercearia do lado, porque nós íamos embarcar no ônibus e íamos visitar uma outra cidade. E eu entrei naquela mercearia, um bairro árabe, e eu olhei, quando entrei na mercearia, eu me assustei, assim, os cartazes na parede eram imagens, recorte de jornais de tanque de guerra israelita queimando, crianças sem braços, israelitas, provavelmente, a foto de George Bush com uma foice assim no pescoço, como alguém ia dar nele e tal, uma montagem, assim, coisas só bem amistosas. Cheguei assim e tal, as crianças na rua brincando, assim, brincamos com alguns e tal, da onde você é e tal, e interessante, até eles falam inglês, as criancinhas, árabes mesmo, e o negócio deles, assim, o ódio das criancinhas pelos israelenses é tão grande, que nas brincadeiras eles brincam de se atirar e tal, e aí tinha uma arminha lá, e eu fiquei observando, eles ficavam atirando no outro e tal, israelita e tal, matando os israelitas, essa é a brincadeira deles. Para tu ver o que é o ódio construído em uma nação. Então, meu querido, o que acontece quando Jesus entra em cena e fala palavras como falou aqui, que eu citei para vocês? Dentro de uma nação que tem essa mentalidade de Deus. A mentalidade de Deus de que ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Cadê o Ronei? Está aí, Ronei? Coloca lá para nós, Mateus. Agora a mensagem mais completa de Jesus lá no capítulo 5. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Quando os judeus ouvem isso, eles têm duas conclusões, ou uma ou outra. Ou esse cara é um Messias falso, e está falando de um Deus que não é o Deus de Israel, porque o Deus de Israel não pensa assim. Ou Deus mudou de ideia. Mas daí os gregos dizem assim que quem é perfeito não muda. Porque uma vez perfeito não haveria necessidade de mudar. E se alguém me faz essa pergunta, qual das duas você escolhe, Daniel? Eu ainda escolho a segunda.
Eu escolho a opção que diz que Deus mudou de ideia. Mas e quanto à perfeição de Deus? O que Jesus está dizendo, gente? Para que sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. A ideia de perfeição que nós temos, nós herdamos dos gregos, que diz que quem é perfeito não pode mudar de opinião. Mas o que Jesus está dizendo é que Deus é perfeito em amar. Essa é a perfeição de Deus. Deus não é perfeito porque não muda de ideia. Deus mudou de ideia muitas vezes na Bíblia. Quem lembra do profeta Jonas? Deus manda aniquilar, o povo se arrepende e Deus muda de ideia. Deus vem trazendo a história, gente. Deus vem trazendo as histórias com rédeas curtas. Até chegar em Jesus. Aí Jesus chega aqui na terra e abençoa uma mulher samaritana. Aí os discípulos olham para Jesus e dizem: como assim, Jesus? Como assim abençoar uma mulher samaritana? Aí Jesus cura uma mulher síria, eternos inimigos de Israel. E os discípulos dizem: como assim, Jesus? Curar uma síria? Aí Jesus cura um servo do oficial romano. Aí Jesus vai e janta na casa dos publicanos. E os discípulos indignados: como assim? Se você deveria nesse momento pegar uma espada e lutar, se vingar. Aí Jesus diz assim: olha, se um soldado romano te pedir uma capa, não dê só a capa, dê o teu sapato, dê a tua camisa, dê o que você tiver. Se ele pedir para você acompanhar ele por 1 quilômetro, vai mais um com ele. E vê ainda se ele não precisa que vá mais um terceiro. Como assim, Jesus? Como assim? Querido, o braço forte de Deus foi um tempo, foi uma fase. Em Jesus, Deus ajusta o nosso foco. Em Jesus, presta atenção, em Jesus, Deus ajusta o nosso foco, para nós possamos começar a ver um Deus diferente. Não esse Deus que eu aprendi. Não o Deus que você talvez aprendeu. Que Deus é esse? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas sim um Deus que é bom para os bons e bom para os maus. Um Deus que é bom para os justos e bom para os injustos. E aí os apóstolos vão concordar, entender qual é a visão perfeita de Deus. E Paulo vai escrever isto. Coloca lá para nós. Paulo escreve aos Romanos e diz isso: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E um dos versículos, uma das passagens que eu mais amo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aplauda o Senhor por esta palavra, querido.
Este é o Deus que eu e você servimos, o Deus dos cristãos. A partir de Jesus, duas coisas não são mais possíveis, irmão. Duas coisas não são mais possíveis a partir de Jesus. Primeiro, uma espiritualidade baseada na vingança de Deus contra os meus inimigos. Quantas vezes nós fomos ensinados, e eu ouvi isso em púlpitos de igreja, que eu deveria orar para que Deus tratasse com aquele patrão que me despediu, que me demitiu de forma injusta. E quantas vezes eu senti alegria no meu coração de ver a empresa dele quebrar. Ame o teu próximo e odeie o teu inimigo. Quantas vezes você buscou o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus de Saul, para buscar vingança contra aqueles que te fizeram mal? Daniel, mas isso é mais forte do que eu. Mas não é mais forte do que o Espírito de Deus que habita no teu coração. Quantas vezes fomos ensinados que aquele camarada que falou mal de mim, que fez calúnia contra mim, que prejudicou a minha família, prejudicou a minha casa, eu vou dobrar o meu joelho e vou apelar para o Deus de Davi, para que ele vá lá e amasse o crânio cabeludo daquele camarada. A igreja evangélica brasileira, sim, pasmem os senhores, a igreja evangélica brasileira prefere o Deus de Israel do que o Deus Pai de Jesus. E é por isso que eu tenho que ver no Facebook, eu tenho que ver em adesivo de carros, versículos de ameaça usados do Velho Testamento, porque Deus tratará com os meus inimigos. Gente, estamos na graça. Deus não funciona assim. É assim que os Estados Unidos pensam quando atacam um país árabe. É assim que os árabes pensam quando explodem um carro-bomba. Mas eu sou cristão, você é cristão. Nós não vamos devolver o tapa na cara do meu colega de sala que bateu na minha cara. Eu não vou devolver o puxão de cabelo na menina que puxou meu cabelo na minha sala de aula. Eu não vou falar mal da pessoa só porque ela falou mal de mim. Isto é cristianismo, isso é Novo Testamento, isto é graça, não é mais lei, não é mais Israel. Então pense comigo, uma coisa, espiritualidade baseada em vingança não pode mais existir dentro do cristianismo. E aí vai ficar por isso mesmo? O que essa pessoa me fez? Vai ficar por isso mesmo? Meu querido, não vai ficar por isso mesmo, e não ficou por isso mesmo. O pecado dessa pessoa contra você já foi pago na cruz. Então nunca diga, essa pessoa matou, estrupou, violentou, se arrependeu antes de morrer lá no hospital e está salvo. A Bíblia diz que sim. E fica por isso. Não, fica por isso mesmo. Alguém pagou o preço. Alguém pagou o preço. E não cabe a nós julgar, não cabe a nós dizer se a pessoa foi para o céu ou não. Levanta a tua mão, Senhor, contra os meus inimigos. Cantoras, vem nos púlpitos cantar. Porque quando os inimigos se levantar, o Senhor vai esmagá-los, o Senhor vai derrotá-los. E a igreja toda parece uma torcida organizada. Oh! É ou não é verdade, gente? Quantas letras de música você conhece que manda Deus destruir os inimigos? Quando Jesus chega dizendo, amai e orai pelos vossos inimigos, e não pagais o mal com o mal. E aí o homem de Deus, a mulher de Deus, compõe a música pedindo vingança. Por quê? Porque a gravadora sacaneou ele.